Olá, prezados, prezadas, eu sou o professor Dr. Thiago Pérez e hoje a gente vai falar sobre trabalho e mais especificamente sobre os aspectos sociais do trabalho. É até redundante de alguma forma falar em aspectos sociais do trabalho, porque o trabalho ele é uma atividade eminentemente social. Se os seres humanos não fossem seres sociais, eles não trabalhariam sistematicamente como fazem. Eles o fazem justamente porque nós vivemos em sistemas aonde os trabalhos eles são reconhecidos como instrumentos legítimos para a geração de riqueza de maneira geral. Se a gente voltar à etimologia da palavra trabalho, nós vamos chegar a um instrumento chamado, no latim, chamado tripalium, né, que é um instrumento de tortura, e o próprio ato de trabalhar, né, vem do verbo tripliare, que é submeter alguém à subordinação, né, por uma via agressiva. Claro que os trabalhos contemporâneos eles não vão envolver necessariamente uma subordinação violenta, né? Contudo, todo trabalho é de alguma forma uma relação de subordinação, seja em relação a outro ou em relação a si mesmo, né? Esse é um paradigma contemporâneo, inclusive, que vai ganhar voz na luz de Byung-Chul Han, né? um filósofo contemporâneo muito importante que vai denotar uma série de questões, entre elas o próprio trabalho. Mas o primeiro, né? O que constitui o trabalho, né, de fato, enquanto atividade social? Primeiro, o trabalho ele é um meio de se obter capital. E o principal capital, né, pensando aqui, por exemplo, na lógica de Pierre Bourdieu, seria o capital econômico, ou seja, tudo que equivale à renda ou o equivalente à renda. Mas o próprio exercício do trabalho, por sua vez, também demandam capitais de maneira geral, como por exemplo o capital cultural internalizado, né, que é as habilidades, as competências que o indivíduo adquire e que se colocam como condicionantes do campo de trabalho, né, seja para o ingresso no campo de trabalho, né, na persistência no campo de trabalho e nas realizações, né, de maneira geral. Além disso, nós podemos falar do capital cultural objetivado, que são as obras de fato, né, do trabalho. Quem é um escritor, o capital cultural objetivado vai ser um livro. Quem é um pintor, o capital cultural objetivado vai ser uma pintura, ou ainda, né, um designer gráfico vai ser uma obra. E tudo isso é mediado também pelo capital social, né, que é a fama, o respeito, a credibilidade do indivíduo. O conjunto desses capitais, de alguma forma, vai se somar como a moeda de valor do indivíduo no mercado, ou seja, quanto o indivíduo vale no mercado, e não só o valor objetivo, né, o valor também relativo às oportunidades. Quais são os campos, né? O Pierre Bourdieu ele vai falar, inclusive, disso, né? Que existem coisas que vão ser chamadas de campos. O campus ele é um local social, eminentemente de atividade social, como por exemplo o campo da medicina, o campo dos pesquisadores em ciência política, o campo dos farmacêuticos, e cada um desses campos vai demandar um hábitos específico, né? Um hábito ele vai ser um conjunto de percepções, de valores, de ideias que o indivíduo ele tem que adquirir para entrar ao campo, né? Aqui vai envolver, por exemplo, a forma de falar, não só aqueles conhecimentos diretos, né? Como, por exemplo, um médico, né? Vai ter que ter conhecimento em relação às patologias, em relação às formas de tratar. Um auditor fiscal vai ter que ter conhecimento em relação às regras fiscais, em relação às práticas contábeis, mas também outros conhecimentos que não são tão inteligíveis, como por exemplo a forma de falar, a forma de se vestir, a postura, a inteligência social com outros indivíduos. E a gente pode dizer que, de maneira geral, o trabalho e os frutos do trabalho vão definir o que é a própria humanidade. Porque afinal, se não fosse o trabalho, a lógica do trabalho e a lógica do trabalho coletivo compartilhado, não haveriam tecnologias tão sofisticadas como essas que nós convivemos hoje. Como, por exemplo, o smartphone, um telefone. Aliás, a própria prática do trabalho, ela se tornou
refém, né? Ela se tornou de alguma forma alicerçada pela tecnologia. O trabalho vai moldar a tecnologia e a tecnologia vai moldar o nosso trabalho, né? Um exemplo muito claro é o período de pandemia da Covid-19, que por conta da necessidade de aumento do isolamento e do distanciamento social, criou-se na verdade aqui já existia esse nicho, mas um nicho de inovação dentro do home office, né? Cada um dentro da sua casa com seus computadores, os seus mecanismos para acessar a empresa e por via de plataformas, né? Como o Zoom, como o Meet, acessa esses mundos sociais que antes só eram acessíveis do ponto de vista físico de maneira geral, né? Então aqui, se o ser humano não fosse um animal social, um animal que trabalha em grupo, não haveria tecnologias sofisticadas como existem hoje, e as tecnologias sofisticadas consequentemente não interfeririam na nossa vida e na nossa forma de trabalhar. Percebe que a gente está falando de um círculo virtuoso, né? De algo que influencia algo, e o trabalho ele não é estático, né? Existem tendências, né? O trabalho que se faz hoje não é o trabalho que se fazia no século XIX, que possivelmente não é o trabalho da metade do século XX, nem tampouco do início do século XXI. Aliás, esse é um ponto que eu sempre coloco aos meus alunos. Boa parte eu digo pelo menos 30% das atuais profissões, elas simplesmente não vão existir em um quadro de 2 décadas para frente, né? E a razão se dá involucrada na própria tecnologia. A inteligência artificial, por exemplo, vai tomar muitos campos de trabalho, né? Junto com a robotização, inclusive. Um exemplo aqui, um computador da IBM chamado Watson, nos Estados Unidos e em países europeus já faz trabalho jurídico. Ele consegue procurar a lei, a jurisprudência, casos ali, né, que tiveram correlação, monta a peça, ele só ainda não vai, né, no dia. Aliás, né, na Arábia Saudita, um robô, né, chamado Sofia, produzido por uma empresa chamada Ransom Robotics, chegou a ganhar uma identidade humana, né? Afinal, o que nos faz humanos, né? Aqui fica aquela direção, né? Será que nós somos os próprios criadores de maneira geral? E o trabalho está em constante modificação. É um clássico da sociologia publicado no começo da década de 90, fala sobre a McDonaldização, a mudança dos ambientes de trabalho baseado em eficiência, ou seja, fazer o mínimo, o máximo, né, no mínimo de tempo. E um exemplo aqui interessante para ilustrar isso é o filme, né, A Fome de Poder, que vai mostrar como o McDonald's vai se constituir. Então você precisa estruturar o espaço a fim do indivíduo fazer aquilo da maneira mais rápida. Entra aqui também o que a gente chama de calculabilidade, ou seja, eu não posso colocar mais maionese em um, menos molho em outro. Não, eu tenho a mesma receita para todos, e aqui entra também a lógica do controle. E o controle vai envolver você doutrinar todas as esferas de atividade do indivíduo, ou seja, o uniforme, o sorriso que ele vai dar, a forma como ele vai agir, inclusive substituir também humanos por máquinas, né? É uma forma de controle. E hoje se fala ainda de uma próxima geração de trabalho que seria a uberização, né? Baseado, o nome aqui, obviamente, né, vai sair do aplicativo Uber e vai se referir justamente a isso, né? Ao trabalho baseado em plataformas digitais, né? A economia de plataforma, okay? Porque se nós imaginarmos hoje a empresa, né, de hospedagem do planeta é o Airbnb, e não tem um único hotel. A maior empresa, né, de transporte urbano do mundo é o Uber, e não há um único carro. E essa mesma lógica, né, vai se aplicar a grandes conglomerados, né, como Amazon, eBay, etc, etc. E aqui existe tanto uma facilitação para o indivíduo entrar no mercado, né? Afinal, hoje, né, quem quer se tornar um motorista de aplicativo, ele não precisa enviar currículo para ninguém, ele não precisa fazer prova, não, basta ele
ter o veículo e iniciar o trabalho por via do aplicativo, né? Contudo, denota-se aqui também uma fragilização tanto da cobertura jurídica, né, afinal, legal, né, afinal aqui o indivíduo é praticamente desprovido de direitos, sobram a ele, né, apenas obrigações, e também aquela questão que o filósofo contemporâneo Byung-Chul Han fala que é a autoexploração. Hoje, né, diferente do passado, da sociedade do Foucault, aonde a doutrinação vinha de fora para dentro, hoje o indivíduo já tem para si, né, pensando na lógica da meritocracia, pensando nesses discursos, né, como o do Barack Obama, né, you can, né, nós podemos, o indivíduo ele se cobra, ele se autoexplora, e isso gera uma violência neural que, segundo Byung-Chul Han, vai estar por trás de uma série de males cotidianos, né? Como, por exemplo, a depressão, o burnout, o borderline, ou aquela questão do fear of the missing out, né? Que é aquela compulsão em relação a redes sociais. Então, em suma, gente, aqui nós fizemos aqui um apanhado de coisas, né? Relacionadas ao trabalho. O trabalho é o que nos constitui como humanos, de maneira geral, e é por via do trabalho, né, seja o trabalho justo ou injusto, que nós vamos transcender, né, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista social, de maneira geral. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.